Olá, vamos falar um pouco sobre transtorno afetivo bipolar. Meu nome é Rafael Jordão, sou médico psiquiatra. O transtorno afetivo bipolar permeia a cabeça de muita gente, né? Quem nunca ouviu falar que fulano é bipolar, ou mesmo disse, eu sou bipolar. Né? Mas o transtorno bipolar não é uma mudança do humor no mesmo dia, né? Como a gente costuma imaginar. O transtorno bipolar vai muito além disso. Na psiquiatria, para ter um diagnóstico do transtorno bipolar, principalmente do tipo 1, é preciso ter um ou mais episódios de mania. O que é isso? É caracterizado por um humor expandido, irritável, uma elação, ou seja, o eu está muito inflado, uma autoestima muito grande e muitas vezes muito irritado esse paciente fica. Isso tem que contrastar com um período antes da mania. Então a gente vai perceber, por isso que o transtorno bipolar, a gente percebe essa grande diferença. O paciente está fora do quadro de mania e um quadro de mania. E isso dura, às vezes, dias, semanas ou até meses. Não é no mesmo dia que a gente costuma observar esse tipo de situação, na maioria dos casos. A gente também vai perceber uma baixa necessidade de sono. Esse paciente dorme 2, 3 horas, 4 horas e já se sente muito confortável para continuar esse dia, com muita elevação da energia. Fala demais, falando muito, falando frequentemente, abordando as pessoas onde está, coisa que contrasta com ele antes do episódio de mania. Ele também, como eu falei, tem uma autoestima muito elevada em muitos casos, muitas vezes está muito irritado, como a gente diz, pavio curto, né? E começa a ter repercussões sociais bem graves, né? No trabalho, no ambiente familiar. Então ele começa a ter perdas sociais extremamente graves. Então assim, ele precisa ser abordado, ser avaliado por um profissional para que possa fazer o tratamento adequado. Uma outra característica do episódio de mania, no quadro do transtorno bipolar, é a lesão que ele pode causar no tecido cerebral. Então, o paciente em mania, se ele permanece em mania por muito tempo, ele vai ter uma perda de tecido neuronal. Por isso que o tratamento precoce é necessário e vai ajudar o paciente nesse prognóstico mais adiante. Né? Porque um paciente que está sempre em mania vai, consequentemente, ter muita lesão no tecido neuronal e, consequentemente, pode estar, por exemplo, apto a abrir um quadro de demência de maneira mais precoce. Então, tratar episódio de mania no transtorno bipolar é fundamental para proteger esse paciente. Outro ponto que podemos abordar é a depressão bipolar. A depressão bipolar tem algumas características que chamam a atenção. Muitas vezes acontece em pacientes muito jovens, né, na adolescência ou até mesmo na infância. Mulheres no período puerperal, né, que abrem um quadro depressivo extremamente grave, ou quadros depressivos de grande gravidade, onde você vê esse paciente mudando de maneira rápida e mudando muito a condição de vida dele e tendo essas perdas. Mas vale lembrar que para eu pensar em depressão bipolar, para eu dar esse diagnóstico, eu tenho que ter anteriormente tido um episódio de mania, um ou dois episódios de mania. Nesse caso, a gente pode pensar no transtorno afetivo bipolar.